gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado de aleluia, né, nós vamos aí ler as leituras, né, da vigília pascal, né? Como vocês sabem, né, a gente divide aqui as leituras em duas partes, né? Leituras do Antigo Testamento, né, e do Novo Testamento também, e do Evangelho, né? Primeiro a gente vai fazer até a quinta leitura aqui nessa primeira parte, e depois na segunda parte a sexta leitura, a sétima leitura, a oitava e o Evangelho, tá certo? Então, a palavra hoje nós vamos ver, né, nas leituras hoje, como Deus salvou outrora o seu povo, né, e nesses últimos tempos enviou o seu Filho como Redentor, né? Então, que nós peçamos a Deus, né, a Deus que Ele leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31, depois o capítulo 2, versículo 1 a 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31, depois o capítulo 2, versículo 1 a 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão os céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e no ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares e na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves para a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da tarde conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então aqui essa primeira leitura mostra pra gente, né, a criação do mundo, né, cada detalhe, né, que Deus criou, né? E ele criou os céus, a terra, né? Criou o sol, a lua, as estrelas, o mar, né? Criou o homem, né? E a mulher, a sua imagem e semelhança. Ele criou tudo isso, né? Em 6 dias. E ele viu que isso era bom, né? Então que nós realmente possamos agradecer sempre a Deus, né? Por essa criação, né? Por ele ter criado tudo isso, né? Que a gente possa sempre, né, também sermos gratos a Ele, tá certo? Continuando aqui, a segunda leitura também está em Gênesis, né? Só que agora é o capítulo 22, versículo 1 a 18. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 18. Naqueles dias, Deus pôs a Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome desse lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então aqui, essa segunda leitura mostra justamente, a obediência de Deus, a obediência de Abraão para com Deus, né? Deus queria colocar Abraão à prova, né, dizendo: eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício. E aí Abraão não questionou, né, como é que eu falo? Ele não reclamou, né, desse pedido de Deus, né, e preparou tudo, né, preparou o altar, preparou ali tudo, né, para oferecer, né, o seu filho Isaac em sacrifício, né. E aí, quando ele estava a ponto, né, de oferecer ali, fazer o sacrifício, né, Deus veio através de um anjo do Senhor e disse: não, Abraão, não faça isso. Eu apenas pedi para você fazer isso, né, para saber se você realmente me obedeceria, se você realmente faria o que eu pedi. Você provou realmente, né, que faz que faria, né, que faria isso, né? Então ele disse aqui, né, na leitura, né? Não estendas a tua mão contra o teu filho e não lhe faças mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho. E aí, né, no lugar, né, de Isaac, né, ele realmente, né, ofereceu um cordeiro ali em um sacrifício. Ele ofereceu um cordeiro para Deus. Então, que nós realmente possamos, né, ter essa obediência a Deus, né, que nós possamos realmente nos colocar a serviço de Deus, a serviço dos nossos irmãos, né, que nós realmente possamos fazer a vontade de Deus na nossa vida, né. A gente viu, né, que Abraão esteve a ponto, né, de sacrificar o seu filho, né, sendo obediente a Deus, e Deus, né, recompensou, né, colocando um carneiro, né, um cordeiro ali no lugar de Isaac, né, para que aquele cordeiro ali fosse ali oferecido em holocausto, né? Então que nós realmente possamos refletir sobre isso, tá certo? Agora, a terceira leitura está em Êxodo capítulo 14, versículo 15 a 30, né? E depois o capítulo 15, versículo 1. Êxodo capítulo 14, versículo 15 a 30, depois o capítulo 15, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiam-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos do faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar.
E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e creram no Senhor e em Moisés seu servo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, o povo de Israel aqui, né, temeu a Deus, né, porque ele derrotou, né, o povo egípcio, né, que os egípcios e o povo de Israel estavam em batalha, né, e aí Deus colocou a mão, né, sobre os egípcios, né, os egípcios foram derrotados, né, e aí o povo de Israel temeu a Deus, né, como a gente viu aqui, né, temeu a Deus, né, o povo, né, teve fé no Senhor, né, e teve fé em Moisés, né, então Moisés e os filhos de Israel, né, cantaram um cântico a Deus, né, em louvor a Deus por eles terem, né, por eles terem escapado das mãos dos egípcios, né. E agora a quarta leitura está em Isaías capítulo 54, versículo 5 a 14. Isaías capítulo 54, versículo 5 a 14. Teu esposo é aquele que te criou. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado de Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada. Diz o teu Deus: por um pequeno momento te deixarei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os seus termos serão discípulos do Senhor. Todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Então, essa quarta leitura mostra pra gente, né, o progresso e a glória da igreja, né? Então, Deus não nos abandona, Ele sempre está conosco, né? Então,
que nós realmente não possamos temer as dificuldades, os obstáculos que nos são colocados, né? Porque Deus está conosco, né? Longe da opressão nada terás a temer, serás livre do terror, porque ele não se aproximará de ti, né? No caso aqui o mal, né? Então o mal não se aproximará de nós, né? Porque Deus está conosco, né? Ele sempre está ao nosso lado, ao nosso favor, tá certo? Então que a gente sempre tenha fé nisso. E agora, falando da quinta leitura, né, para encerrar essa primeira parte, essa quinta leitura também está no livro de Isaías, no capítulo seguinte, né, o capítulo 55, versículo 1 a 11. Isaías, capítulo 55, versículo 1 a 11. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, essa quinta leitura mostra pra gente, né, que nós somos convidados aqui a procurar a salvação, né? Deus está conosco, né? Volte, né, para aqui Isaías, profeta Deus através aqui do profeta Isaías diz, né? Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Deus nos perdoa, então que nós realmente possamos nos arrepender de coração sincero das nossas faltas e dos nossos pecados, né? Para que a gente realmente possa voltar para os caminhos de Deus, né? Possa voltar a estar em comunhão com Ele, tá certo? Que nós possamos sempre procurar a salvação na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês, né? Essa é a primeira parte, né? Depois, né, eu volto para falar da sexta leitura, né? A sétima leitura, a leitura do Novo Testamento também e o Evangelho, tá certo? Então, muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, daqui a pouco, né, a gente encerra aqui as leituras da Vigília Pascal com a segunda parte.